Olá, boa tarde, boa noite, em função do horário que você estiver nos assistindo. É uma alegria a gente começar o nosso quarto episódio do podcast E aí, onde a gente fala dessa inteligência artificial empática. Hoje conosco nós vamos conversar com Bruno Cesarban, que é gerente de design, criação e prototipagem do Grupo Boticário, então tem um aroma muito gostoso aqui no ar. Quem nunca, né? Quem que não tem um boticário em casa? E vai ser muito bacana a gente trocar essas ideias, conversar e ampliar essa visão da adaptabilidade, do design emergente, como que tudo isso hoje se converge para a inovação e como que a gente traz realmente uma empatia com quem está usando os nossos produtos. Então, Bruno, seja bem-vindo, é uma alegria estar aqui com você. Passo a palavra para que você se apresente, comente um pouquinho da sua experiência. Perfeito, Guta. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite, uma honra. E me apresentando um pouquinho, eu sou o Bruno Cesarban. Como a Guta falou, sou gerente de design, criação e prototipagem do Grupo Boticário. Estou no grupo há 8 anos, né, mas já passei por setores aí, sempre com design e gestão. Setores desde joalheria, máquinas e tratores, editorial, eletrodomésticos, então tem uma vivência legal aí em vários mercados. E também sou professor, então né, tendo a me atualizar o tempo todo aí, né, para poder realmente estar no hype, né, do que os alunos esperam. E é isso. Muito bom, seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. E conosco, Gabriel Lopes, nosso CEO da Empathy, que nos acolhe aqui na sua casa, que sempre nos recebe. Gabriel, esse amigo querido, Gabs, dê as boas-vindas aqui para quem está nos ouvindo. Quando eu ouço o Gabriel, acho que eu estou tomando bronca. Mas a Guta, Gabriel, estou tomando não, mas daí a gente já chama de Gabs para atenuar, né, Gabs? Guta, sempre é uma honra estar aqui contigo, um prazer. Querido. Hoje com o Bruno, meu parceiro de reflexões aqui também, assim como você. Então é uma delícia, obrigado. Muito bom, gente. A gente vai ter um bate-papo aqui muito gostoso. E eu começo perguntando para o Bruno como é que a gente tem visto hoje esse entendimento do contexto como partida para qualquer processo de transformação organizacional. Você tem visto da nossa necessidade de entender, afinal, onde é que nós estamos para poder promover essa transformação. Guta, eu acho que eu sei que é repetitivo falar de pandemia, né, de uma série de coisas, mas eu acho que a gente está sofrendo uma questão de aceleração de atualização de necessidades, inclusive como consumidores, como humanidade, né, e o ritmo de tudo, de notícias, de comunicação, de tudo está muito acelerado. Isso não vai parar, não vai diminuir, então eu acho que é uma questão de adaptabilidade enquanto seres humanos, como exigentes também, né, de nossas necessidades pessoais, e isso deve ser desdobrado também, né, e refletido em indústrias, em negócios, em mercados, porque o mercado é feito para atender necessidades do consumidor, né, então o que gira em torno do mercado realmente é quem se destaca pela sua agilidade de adaptabilidade em atender as necessidades ou novas necessidades. Eu acho que é o destaque. Então, eu vejo que o mercado realmente precisa estar nessa constante atualização. Quem não está fora. Está fora. Exatamente. Quem não se adaptar não vai ainda fazendo essas buscas, ainda está difícil, né? Ainda está difícil. Ainda está difícil porque a gente nunca sabe Exato. Qual é a situação emergente que vai aparecer nesse dado momento. Como é que tu vê isso aí, Gabs? Como que a gente pode trazer essa nossa necessidade premente de adaptação para poder se tornar relevante num momento assim de tanta transformação que a gente vem passando? É complexo porque é uma questão de adaptabilidade para a sobrevivência, né? Então, você sabe, eu sou crítico a futuros previsíveis ou desejáveis e só existe o presente, a gente sempre fala sobre isso, e é o presente onde tudo acontece. Então,
nós temos que nos adaptar para continuar existindo no futuro. Porque essa aceleração que o Bruno trouxe é uma aceleração que, quando nós estamos pensando no movimento, esse dado contextual, a tecnologia, o acesso acelerou todo o nosso processo de desenvolvimento no sentido etimológico, sabe? De desenvolver. Então, você está desenvolvido, você não está mais envolvido com a continuidade da evolução ali da sociedade. E acredito naquela conversa lá que nós não teremos uma nova geração, mas uma nova sociedade rapidamente, pela desconexão que nós temos de um grupo que caminhou, e o grupo que ainda está. Mas será que isso vai? Será que. Vamos ver o que acontece? Será que vai ter algum problema? Então, e já aparece problema, né? Porque a gente, se for trazer esse teu assunto, eu gostei muito tiro desse, né? Como é que está o teu envolvimento com essa situação atual, traz muito pano para manga, né, Gabs? Porque, de uma forma geral, quando a gente começa a alinhar isso de uma forma genuína a um propósito organizacional, a gente já não vê mais esse envolvimento em troca de um desenvolvimento, né? Então, como que me distancio das ações concretas, daquilo que pode acontecer, e já só estou num processo, já estou indo, né? Eu estou fazendo by the book, naquilo que vai fluindo, e junto um Zeca Pagodinho aí, deixa a vida me levar em muitos aspectos, né? Como que a gente pode trazer isso para esse desenvolvimento ou para essa ação organizacional, Bruno, quando a gente hoje está vendo tantas situações se fala em conflitos intergeracionais, a gente está falando de conflitos entre trabalhar em home office e ter o presencial, a gente quer um escritório cheio, mas também todo mundo quer ficar em casa. Como que a gente está vendo essa mudança nessa forma genuína do propósito organizacional entre líderes, colaboradores e até os seus consumidores? Assim, como que a gente entende esse futuro que não existe, segundo o Gabs, né, que está aí para a gente se mover? É só um conceito. Só um conceito, mas a gente está aqui considerando isso também. Não, né? Não, o futuro é só um conceito. O futuro não existe. O futuro não existe. Cara, bom, aí a gente respira, Bruno, e diante disso, daí, como que eu vou prever mercados, como que eu vou analisar propósitos, como que eu vou tomar medidas dentro de uma organização, como que eu vou prototipar isso aí, Bruno? Já que é da tua área, eu vou trazer, como que eu faço esse meu MVP aí para testar isso? Não, perfeito. Eu vou pegar bem do ponto de vista do Gabs. Eu concordo muito com essa questão de futuro é um conceito. Né? E eu acho que, eu acredito, eu nem acho, acredito que essa previsibilidade que a gente busca ter, né, é uma previsibilidade de um conceito que possa acontecer, né, através de microsinais que a gente vem recebendo, porque o mundo também ele é uma adaptação, então ele é sempre uma constante evolução. Lógico, temos disrupções, né, de tempos em tempos, mas é uma constante evolução. Então, se a gente conseguir ler um pouco dos microsinais e entender que esses microsinais, poucos deles, na verdade, vão partir para uma evolução, eu acho que não é uma previsibilidade de futuro, mas talvez a gente consiga ter um pré-conceito do que possa ser o futuro. Porém, eu vejo que essa mudança, e como a gente trabalha com isso, de acordo com a tua pergunta, Guta, eu acho que a previsibilidade ou esse pré-conceito do que pode ser o futuro, ele não pode ser cego. A gente não pode fazer uma previsão, um planejamento de futuro e simplesmente acreditar que naquele momento vai acontecer daquela forma que a gente previu, que a gente planejou. Eu acho que é um planejamento, mas esse planejamento tem que ser vivo, atento aos sinais imediatos. E o Gabi talvez me mate com o que eu vou falar aqui, mas trazendo um ponto que aconteceu recentemente, né, no Brasil inteiro, o tal do Morango do Amor, né, que foi um estupim de TikTok, né, e de repente virou um item mais desejado do mundo inteiro, todo mundo querendo comer Morango do Amor. Como que uma companhia se adapta rapidamente em 1, 2 dias para trazer um produto
e que não seja o morango do amor, mas que aproveite essa onda. Ou essa tsunami Isso imediata. é lindo, é maravilhoso, é a manifestação popular. Exato. Sobre empreendedorismo, as pessoas fazendo morango do amor, vendendo morango do amor, como que você entra na conversa, contexto, adaptabilidade. É lindo. Acho que a gente falou sobre o morango do amor. A gente falou um pouquinho. Maravilhoso. Mas eu trago esse exemplo porque para mim... Mas foi tão rápido que já acabou, né? É por isso mesmo. Acho que os dentistas começaram a bloquear e... Talvez, mas é justamente sobre esse o ponto. Ele veio muito rápido, sem nenhum sinal, sem nenhuma previsão, sem nenhum planejamento, e acabou tão rápido quanto chegou. Como que... Acho que tem duas perguntas aqui, né? E cada empresa ou cada companhia tem que entender um pouco o seu momento e a sua possibilidade. Como que eu me adapto tão imediatamente para aproveitar uma onda gigantesca em 1, 2 dias, porque essa onda acabou em 15 dias, e como eu não tenho prejuízo, de repente, dependendo de produto que eu vou investir, se essa onda acabar rapidamente. Então são 2 movimentos. Não é nem só o movimento de ida, mas o movimento de volta. Da própria evolução e da volta que dá, né? Exato. Acho que como eu estou pronto para surfar essa onda. Conseguiram aproveitar essa onda? Ou Conseguimos. Eu me lembrei muito porque o produto era muito bom também, né? Estava na prateleira. Como é que foi isso? Exato. Como é que tira da prateleira e põe no PDV, numa coisa tão rápida assim? Acho que... Porque já tinha o produto e é muito bom, e é antigo. Exato. Porque eu lembro da minha filha pequena já brincando com ele, né? Acho que esse é um bom exemplo, né, Guta? Como é que tira? Produto... Isso aqui eu acho que é adaptabilidade. Cara, o produto tá aí, tá na data de validade, joga. Coincidentemente, existia um produto, porque se a gente fosse pensar em fazer um produto para atender e colocar um novo produto, né, um novo SKU em portfólio, isso não ia dar tempo, nunca, né? Mas a gente aproveitou o momento, aproveitou que tinha um produto que casava com a ideia, com a onda, e aí foi todo um trabalho de comunicação, junto com o trabalho, né, de lojas, de vendas e tudo mais. Então se aproveitou totalmente a onda, acabou a onda, a gente continuou com o produto normal em portfólio e é isso. Deixa lá, né? vai estar lá. Acho que esse é um bom exemplo, né? Mas fomos muito felizes nesse momento. Em se adaptar ao contexto e aproveitar. Exato. A onda mesmo para surfar, né? Eu achei tão interessante que eu gosto muito dos memes que surgem na sequência, né? Aí o pessoal botava que era o morango do amor e o pequi do ódio. Vocês conhecem pequi? Pequi é aquela fruta do cerrado, né? Que é todo cheio de espinho por dentro. Então, assim, não tem... Então, o brasileiro nesse ponto é muito criativo, né? Tem pequi do ódio, então tudo bem, né? Como que vê isso daí, Gabs, assim? Esse comentário que o Bruno estava trazendo dessa adaptabilidade de surfar na onda e como que a gente pega isso assim? Então, dentro do nosso framework, Guta, que a gente sempre fala sobre, e eu vou deixando várias telas aqui abertas para a gente ir conversando sobre. Então, nós falamos ali, contexto, motivação, significado, narrativa, consistência, relevância e adaptabilidade, né? É tão simples quanto, o morango do amor, vamos entrar nessa conversa, mas tem ali uma compreensão de contexto, a motivação e o que gera essa conexão de significado, da relevância de entrar nessa conversa, porque é complexo você criar uma onda, uma conversa. Agora, você participar tem muito mais... humildade, sabe? Então, ao invés de você querer iniciar as grandes conversas para entrar com o tema, você tá junto. Ao invés de, não, eu estou aqui trazendo uma nova narrativa, eu estou aqui participando da narrativa. Isso muda muito essa percepção de esse protagonismo excessivo para um compartilhamento de coautoria, sabe? Certo. Muda bastante a construção da narrativa. Isso é muito poderoso. É um outro momento, uma outra sensibilidade que o Bruno citou aqui nessa construção. Então, eu admiro quando isso é orquestrado e construído, que o Bruno falou, da mesma forma que se conectou, não quer dizer que ele negou o que vivenciou, mas ele foi para o próximo passo.
E puxando um gancho aí do que tu está falando de narrativa, Gabs, a gente pode trazer toda a visão dos rituais que vão fortalecer isso dentro da organização, né? Imagino quantos rituais foram necessários para que a gente pudesse trazer essa conexão da narrativa à cultura organizacional também, né? Como é que foi isso daí, Bruno? Como que vocês pegam... Tá vindo a onda. Eu sou de Floripa, né? Moro aqui em São Paulo, então a gente sabe o que é uma onda, né? Cuidado com a onda. Ou eu aprendo a surfar, ou aprendo a furar aquela bolha ali, né? Passar, arrebentar, que a gente fala da arrebentação. E tem muita analogia com o mar, assim. Eu acho o mar assim, um grande ensinamento para nós que somos nativos, que nascemos dentro d'água praticamente, né? Como Sim. É incrível a facilidade até das crianças de entender aquele movimento e não se meter, e outro que vem e se afoga, né? Perfeito. Então, como que eu trago essa narrativa assim para dentro da organização para poder trazer rituais e fortalecer a nossa cultura? Assim, como que isso reverberou? Como que isso aconteceu ali dentro? Nesse caso, Guta, assim, lá nós temos muitas áreas, né? Então, justamente pela grandiosidade da companhia, cada área é responsável por um pedacinho, justamente para a gente construir esse todo. Então, a minha área de design, criação e prototipagem, ela olha muito para embalagem, produto, né? Então eu não olho para comunicação. Mas para comunicação tem um time gigantesco. E aí totalmente subdividido para potencializar em mídias sociais, em comunicação corporativa, né? Então não vou nem ousar citar aqui, Sim, claro. Porque são muitas subdivisões, justamente para que a gente tenha uma fortaleza e que abranja 360 de um olhar, né, com um radar muito, muito ligado. E aí esse time hoje consegue fazer muito bem, identificar muito bem esses sinais, essas ondas, né, e entender qual é a movimentação, qual é a adaptação, qual é a ação de fato que precisa ser tomada naquele momento rapidamente para conseguir absorver e surfar essa onda, né? Como a gente está falando aqui. Então, é um time incrível hoje, com muitas pessoas, não vou saber precisar número nem nada, mas que consegue justamente fazer esse movimento. Então, até mesmo dentro da companhia, quando a gente precisa aqui, né? Falando da minha área, quando eu preciso conectar produtos com associações, patrocínios, comunicação, né, e que eu preciso de algum serviço da comunicação corporativa, essa estrutura que hoje é formada, a gente consegue ter um apoio total. Então, desde do produto, mas também para nós como gestores e porta-voz da companhia. Então, é uma estrutura muito bem feita para... E essa comunicação, eles estão... Bom, vocês também são um manancial de informação para eles, né? Porque, Sim, sem dúvida. Sem dúvida, né? Porque aquilo que está saindo ali, que está brotando ali, também é assunto para que eles possam explorar em tantas frentes que constituem hoje, não só internamente, como também externamente. Né? Exato. Pegando um pouquinho o gancho justamente do que o Gabi está trazendo, né? De material e tudo mais, né? E desse template... Framework. Olhando para tudo isso, eu acho que tem um início, um estupim que começa com estudo e planejamento de mercado, né, através de marketing, mas vem para nós, para design. Então, como que a gente tangibiliza a necessidade? Que produto que eu vou criar em termos de todas as vertentes do design para atender aquela necessidade de mercado, né? Ou aquele movimento que foi identificado. Só que aqui vem se construindo uma narrativa gigantesca para a gente chegar nesta conclusão e tangibilização em termos de produto. Essa conexão toda, eu preciso dar sequência nela. E de uma forma muito clara para que se conecte com as áreas de desenvolvimento de embalagem, com as áreas regulatórias, com as áreas de finalização, até chegar na área de comunicação, que vai de fato produzir, né, peças e conteúdos para a comunicação do produto para o consumidor. Então, o sinal que foi identificado lá atrás, dentro de um planejamento estratégico, depois passou por marketing para começar a construção, nós tangibilizamos, isso tem que ser muito preservado, porque senão eu posso chegar no final e comunicar uma coisa totalmente diferente do que foi identificado de sinal. Então, a coerência tem que ser muito grande.
Quando a gente olha para a embalagem como um ponto importante de serviço e de comunicação, imagina que também o consumidor pode entrar numa loja ou pode comprar de um revendedor um produto que ele não viu a comunicação. E esse produto tem que ser um agente de comunicação extremamente estruturado e bem resolvido, para ele não precisar de nenhum vendedor, de nenhum representante da empresa, de nada, de nenhuma peça de comunicação, e ele também levar esse recado para o consumidor. E o consumidor, por sua vez, se identificar proativamente com esse produto, né? E tudo isso através da embalagem. O Gabriel, Gabs, vou passar esse gancho aí para ti, que vinhas comentando antes aqui, o que é trazer essa embalagem as a service? O que é que a gente pode provocar esse assunto aqui? O que seria isso? Se o consumidor tem que chegar no ponto de venda, eu sou consumidora frenética, né? Não preciso nem de vendedora ali, porque eu acho que para mim eu como consumidora realmente, marca fiel assim, eu gosto muito, para mim me traz grandes descobertas nisso daí. Mas como que seria trazer essa embalagem as a service? O que seria isso daí, Gabs? Então, Guta, eu provoquei o Bruno para a gente escrever juntos um artigo. E nós estamos delineando esse artigo, qual que é a intencionalidade por trás. Então, a primeira provocação assim, toda embalagem é um avatar de serviços. Isso eu dou na aula na pós-graduação de engenharia de embalagem da Mauá. Aí o pessoal... Como assim? Aí, né, tela azul, agora tela preta e tal, erro 104, aí... Então, todo o desenvolvimento com eles, então, já tem aplicado esse framework ali e prototipado com alunos, né? Porque com aluno eu prototipo fala, porque eu sou tímido, como palavras, tal. Prototipo framework, tal, então tenho prototipado isso. E aí eu falei, Bruno, cara, se nós trouxermos então nós tivemos os 4Ps do marketing, aí depois nós evoluímos ali por First Moment of Truth, do PDV, aí vem o Google e traz Zero Moment of Truth, então todo mundo buscando ali uma forma de ressignificar o Zero Moment of Truth, que as pessoas conhecem os produtos antes de ter a primeira relação, contato visual ali no PDV, e aí eu falei, Bruno, se nós começássemos a fazer um framework que toda embalagem é um avatar de serviços. Aí eu uso o conceito do design de serviços, sem pensar num formato que muita gente já falou, a embalagem é um anúncio 360. Não, ela presta um serviço. Ela conecta com uma experiência. E aí, Bruno, nós começamos a refletir e pensar sobre isso. Eu vou passar para o Bruno falar um pouquinho aqui das nossas... O que nós estamos escrevendo sobre? Vamos explicar isso daí, Bruno, porque para quem está nos ouvindo aqui, dizer que papo de doido é esse, né? O que seria uma embalagem as a service? Como que seria? Que exemplo a gente pode trazer para quem está nos ouvindo? Bom, Guta, acho que a gente pode começar a falar. Começar a falar de um ponto de vista até de uma análise de embalagem, né? Quando o Gabi traz esse ponto, né, de a embalagem pode ser um avatar de serviços, é porque se eu desmistificar a embalagem um pouco de um produto, de algo físico, eu não vou ter só um 360 de comunicação, mas eu vou ter questões legais, eu vou ter uma comunicação visual muito bem estruturada, né, por design visual e design gráfico, eu vou ter design de produto, eu vou ter, enfim, inúmeras questões na embalagem. E aí a gente parte para algo que não se tangibiliza no físico. Mas se a gente começa a olhar um pouquinho até do que eu estava falando antes, essa embalagem ela tem que ser o vendedor da empresa, em algum momento. Ela precisa se vender, ela precisa se autopromover. Essa embalagem ela vai ser uma identificação ou até mesmo trazer uma memória olfativa através da memória visual. Ou seja, qual conexão visual que eu tenho com o design gráfico, sem pegar a embalagem ainda falando. Com design gráfico, com layout, com o que é trazido para aquela embalagem, que o consumidor se enxerga nela.
E aí eu passo para um ponto, né, falando nesse quesito aqui, para um ponto bem importante. Eu não posso chegar, falando de cosmético, eu não posso chegar numa loja nossa, né, ou num parceiro nosso, e comprar um shampoo, por exemplo, e falar para ele, coloca aqui para mim, né? Sim. Então a embalagem, Vou ela... levar assim, né? Exato, então ela também é um serviço Não sei. de uso daquele produto cosmético. Se eu vou mais à frente ainda, né? Só colocando pontos de questionamentos aqui, de dúvidas, mas para explicar. Você vai comprar um produto totalmente novo. Você vai comprar um cosmético de uma marca nova. Né? Boticário, quem disse Berenice, né? Do grupo em si. E você não conhece aquele cosmético, mas você está procurando algo específico para sua pele, para o seu rosto. Como você vai ter a percepção que aquele produto é bom para você? Independente da marca do grupo Boticário que está por trás. É pela sensação da embalagem, pelo sensorial que a embalagem te passa de segurança, de eficácia, né? Eficiência e por aí vai. Mas é pelo visual, antes de você pegar. Então você primeiro compra a embalagem para depois testar o cosmético. E aí se esse cosmético for bom, você vai ter uma recompra, porque você se identificou com a embalagem, mas também gostou do resultado daquilo que você comprou. Então, o primeiro ponto, o primeiro contato de qualquer consumidor com os produtos é pela embalagem, sem tocar nela. Então, ela tem que dizer muita coisa. Por isso que a gente traz, né, isso é um pouquinho do que a gente vem discutindo, mas por isso que a gente traz como um avatar de serviço, porque ela presta tanto serviço para a empresa, né, defendendo como vendedor, como branding, como tudo, que ela tem muita coisa ali antes de ser uma embalagem que vai acondicionar o produto. Que vai só proteger, né? Que Exato. só vai poder levar para casa, né? Como que a gente traz isso daí voltado para essas três inteligências? Como que a gente pode conectar isso à inteligência individual, coletiva e artificial como parte da estratégia? Vocês já pensaram nisso? Já como que a gente está trazendo isso? Gabi, por favor. Gabi, como que a gente pode imaginar essa coerência e impacto nessa ação estratégica a partir das inteligências, que é toda a inteligência que tem, no caso aqui que a gente está falando, mas do contato com o consumidor, de vendas e de PDV, tem muitas inteligências ali que chegam no ponto que a gente está, né? Eu poderia aqui trazer as minhas experiências de quando eu comecei a ver o produto Boticário, eu morava em Florianópolis, e que entrava em loja multimarca. O início do início, antes de ter franquia, ninguém sabe disso, né? E era muito interessante, porque tinha um centro de comércio, assim, de uma rua para outra, não dava para dizer que era um shopping, e que a gente passava por ali, e a embalagem começou a me chamar a atenção, porque era tampinha de madeira, que depois foi sendo substituída, né? Sim, sim. Eu posso falar muita experiência disso. Como que todas essas inteligências vão ficando? A gente depois começa a transformar isso daí em franquias, então toda a experiência da colocação disso, do contato, do olhar, do visual que aparece, né? Depois isso gera uma inteligência coletiva, porque também né? Quantos pontos de contato hoje com o consumidor existem, né? A partir também de um apoio ou de aceleração da inteligência artificial. Eu posso... Claro, por favor. Você tinha perguntado, Bruno passou, e eu me preparei aqui, ó. Então, na embalagem, se você pensar ela como avatar de serviço, nós temos 5 dimensões, que a gente, dentro ali do que nós... Então, usabilidade, funcionalidade avançada, arquitetura de experiência, aí nós temos ali a ressonância cultural e identitária, inclusão e acessibilidade universal, a liderança pela inovação e tendências. Então tá, segurou 5 e que já é complexo. Vamos lá. Então só repete lá, vamos lá que eu vou dizer aqui. Então, primeira qual é o primeiro pilar? Primeiro pilar nós estamos falando do usabilidade e funcionalidade avançada. Usabilidade e funcionalidade avançada. Isso. Arquitetura da experiência. Arquitetura da experiência. Ressonância cultural e identitária. Ressonância cultural. Do tom de pele. Sim, do tom de pele, tá. Uhum. Ressonância cultural identitária, que é de produto, cultura também do produto, identificação com a cultura sua com o produto. Então, chegou aí. Inclusão e acessibilidade universal. Inclusão e acessibilidade universal. Tá.
E aí você vai para liderança, inovação e tendência. Então você pegou 5 aqui, né? Aí vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Volta lá, Gabi. Vamos voltar lá. Aí nós Dá temos essa que aula pra olhar. nós aqui. Nós temos que olhar para contexto, motivação, significado, narrativa, consistência, relevância e adaptabilidade. Sim, certo. Certo? Ok, certo. E como que você consegue olhar, só pegando esses, sem ir para mais. Como que você consegue olhar para tudo isso sem usar tecnologia? Pode ser um time de 50, 100 pessoas, mas como que eu consigo colocar todo mundo junto ao mesmo tempo, sem usar tecnologia para essa leitura, ao mesmo tempo da inteligência coletiva? Porque é individual, nós vivemos isso por muito tempo, nós já sabemos e já tem seu reconhecimento, né? Sim. Aí a coletiva social, né, o entendimento, está conversando com outro amigo, o entendimento de contexto não é o contexto da resposta, que a resposta em um comentário, rede social, é ação. Por trás dessa ação tem uma motivação, tem um contexto. Então, aquela resposta, pegar um exemplo. Por que Beth ou um creator é tão aspiracional para a população atual? Beth, jogar aposta. Sim. Ou um creator, é o ganho rápido. Então, expectativa, ansiedade, quais são os componentes ali? Quais são o contexto? Qual é a motivação que faz as pessoas acreditarem em apostar em bet? Ou ser creator, que o creator é o novo jogador de futebol, né? Então, era jogador de futebol que ganha rápido e tal, ansiedade, protagonismo. Então, essa leitura de contexto não é a resposta da ação, que são as classificações de comentários das redes sociais. Aí tem um negócio demais aqui, eu gosto de falar menos para ouvir mais, mas isso aqui tá demais. Eu peguei um texto, um artigo no Fast Company, que é a desconstrução do design. Aí, olhando esse texto, eu fui parar em outro. Aí eu fui parar num do Stuff Sayed. E aí ele tem uma escrita dele aqui, eu posso depois compartilhar o terceiro aqui, que o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia e não lutar contra o velho, mas em construir o novo. Sócrates. Eu falei, tá, para pegar algo errado, eu pego logo o coach e já vou pesquisar, tá? Beleza. Esse coach do Sócrates não é do filósofo, é de um personagem, de um livro que chama O Caminho do Guerreiro. E aí, o que aqui está falando? Essa frase é uma frase de efeito, perigosíssima, todo mundo concentra tudo no futuro e esquece do presente. E nós vivemos o presente. Então, essa fala de concentrar a projeção no futuro, da ansiedade e tal, tudo isso aqui, e nós temos que olhar para o presente. Então, não é uma reflexão de olhar tanto para o futuro e a gente pensar e viver o presente, avaliar o que está acontecendo no presente. Então, tudo isso não dá para a gente usar sem ter tecnologia, inteligência artificial para ficar fazendo esse tipo de modelagem a todo momento. Porque você vai perder, porque senão você vai ter aquela fala ali publicitária, não, tudo é storytelling. Não, narrativa por si só não para em pé, porque vem um monte de história aqui na verdadeira. Não, agora tudo é propósito. Tá, significado, relevância, também não para em pé sozinho só. Então, é muito complexo para a gente atribuir tudo numa única moeda. E aí, eu prometo que eu já passo para vocês. Ótima essa conversa, né, Bruno? A gente aprende muito. E aí tem um texto que a gente tinha escrito que o Bruno começou a falar, aí eu falei, putz, eu vou trazer aqui para nossa conversa, que é aqui, ó. Navegando na era da complexidade, design emergente e conexões reais. Vivemos em tempos paradoxais, somos bombardeados por um volume sem precedentes de informações imersos na sociedade do espetáculo, onde a atenção é fragmentada e os temas de interesse oxidam com velocidade. Trazendo o Morango do Amor. Oxidam com velocidade vertiginosa. Ótimo. A sensação de FOMO coexiste com a ansiedade gerada pela incerteza do futuro e a necessidade crescente de uma dieta de conteúdo. Isso eu já compartilhei contigo. Sim, claro. Não é uma delícia. Que, assim, é uma síntese da fala, dessas duas falas, né?
Eu não sei se eu compliquei, se eu Não, expliquei. mas a gente poderia trazer, só para deixar mais claro para quem está nos ouvindo aqui, diante de tantas situações variáveis, como que a gente pode trazer um apoio de uma inteligência artificial? E também tem muita gente que diz que não é nem inteligência nem artificial, não vamos entrar nesse embate agora, mas como que nós podemos apoiar essas iniciativas a partir exatamente desse suporte tecnológico para nos complementar sem tirar a relevância das pessoas, entendeu? Porque o que eu vejo, ainda mais em produtos que são tão ligados à essência humana, como é do Grupo Boticário, é tudo para a gente, é para aplicar na gente, né? Não é para botar na minha casa, não fica necessariamente numa prateleira lá. Ele entra em contato físico, né? Sensorial, né? É incrível assim como que a gente traz isso, e para poder dar esse grande exército que nós teríamos que montar para entender toda essa gama de complexidade. Como que a gente poderia propor isso daí para quem está ouvindo, Bruno? Eu vou responder e passar para o Bruno. Para Gabs. Vou responder e passar para o Bruno, porque nunca minha fala, a fala do Bruno e de muitas pessoas escolhe o ser humano. Tudo que nós falamos aqui, eu entender o contexto, a narrativa, o significado. Nós estamos falando de ser humano o tempo inteiro. Sim, claro. Então, quando tem muitos questionamentos do Nicolas, se é artificial, ou se é inteligência ou não é inteligência e tal. Ok, deixa todo mundo ficar debatendo, deixa lá, vamos tocar nós e vamos tocando a nossa vida, porque tudo que nós estamos falando é de pessoas. Human-centered, falando de pessoas. Então, em nenhum momento nós estamos falando de usar a inteligência artificial para substituir alguém, mas para incluir. Para incluir. O que eu estou trazendo aqui, Gabriel, é diferente. Assim, é como que a gente traz isso para nos apoiar, visto que nós não temos condições de estar em todos os lugares e nem fazer tantas análises complexas simultaneamente. Eu não estou contrapondo você, eu estou concordando, porque quando nós falamos de inteligência artificial, vem essa percepção ali do... Que é externo. Do Exterminador do Futuro, do HAL 9000. Assim, é sobre outro contexto. Aí eu vou passar para o Bruno, porque quando nós falamos isso, eu falei que eu preciso... Sabe, é um ferramental. É um ferramental para nos tornar mais humanos, se a gente quiser usar dessa forma. Que eu opto por isso, você também, e o Bruno também. Também, né? Com certeza. Acho que o Gabi falou muito a essência do que eu penso também, e o que eu pesquiso e vejo sobre inteligência artificial. É o ferramental. Vamos pegar um pouquinho para trás ainda de inteligência artificial, né? A gente tá falando inteligência artificial o tempo todo, isso tem assustado muita gente, né? Por outro lado, né, aquela pressão de se você não se atualizar vai ficar para trás. Calma. Eu acho que tem justamente o que o Gabi tá falando, tem um ser humano ou muitos seres humanos atrás de tudo isso. Se a gente pegar tempos atrás, as primeiras inteligências artificiais que a gente teve, a gente pode pegar aí um Word da vida, um Excel da vida. Pegar trabalho de escola, né, que na minha época era feito no papel almaço, escrito à mão. Quantas folhas de papel almaço, frente e verso, a gente tinha que escrever, né? E se não tivesse uma letra caprichada, a professora não entendia e por aí vai. Se a gente pegar o Word, o que ele fez? Veio uma inteligência artificial, onde a gente pode digitar num teclado, ele transforma em textos, né? E corrige. Né? Para evitar o erro de português. O risquinho vermelho. Exato, né? Então, assim, a gente começou a perder muito menos nota por erro de português na escola, porque o Word começou a corrigir, o Excel começou a trazer fórmulas automatizadas. Então, você faz uma vez só a fórmula e ela tá para sempre ali num arquivo salvo. Gente, é a mesma coisa que você ter um prompt de uma inteligência artificial. Você faz uma vez um prompt e você, quantas vezes quiser executar aquele prompt, ele vai te dar referências. Ele vai trazer de pontos de vista, às vezes, diferentes, porque é sujeito ao que ele pesquisa. Mas o ser humano, por trás de tudo isso, se o ser humano não tiver a sua inteligência nada artificial, analisando sensível, né? com uma sensibilidade e absurda. Emocional, né? Exato.
analisando o contexto, entendendo se aquilo está fazendo sentido, se não está. A inteligência por si só é um pouco, eu vejo como um pouco do que o Gabi falou de propósito. Propósito por si só não para em pé. A narrativa, o storytelling por si só não para em pé. Então a inteligência artificial é um ferramental tão poderoso quanto todos esses outros, mas que ele precisa estar dentro de um contexto totalmente conectado com outros pontos, né, que o Gabi trouxe, para que isso faça sentido. Tangibilizando um pouquinho de outro lado, né, que me vem um ponto aqui agora, assim, poxa, o boom das impressoras 3Ds há 5 anos atrás, 4, 5 anos. Todo mundo queria ter uma impressora 3D, a impressora 3D começou a ficar num preço muito, muito barato. Você poderia comprar peças e montar a tua em casa, quem era um pouco mais gênio e tudo mais, e muita gente quis impressora 3D. Muito legal. Para quê? Mas a impressora 3D, sem um motivo real para você usar, ela vira cabide para roupa. Né? A mesma coisa que Suporte de comprar uma copo. esteira, né, para fazer academia ou exercício em casa. A esteira por si só não vai emagrecer ninguém. Né? Então ela precisa ser utilizada dentro de um contexto de alimentação, de rotina, de disciplina. Então acho que é um pouco disso, tá? Relacionando um pouco com o dia a dia do ser humano. O ser humano tá ali. Ele que é a pessoa, né, que faz tudo acontecer. E o restante acho que é meio, principalmente. E você já tem utilizado, pensado também, lances para o Gabs também, como que a gente pode ativar os PDVs a partir dessa observação de hábito de compra, com a IA? Eu acho fantástico isso assim, que vai pegando, vai trazendo, porque também é um ponto de pesquisa muito, muito fácil, né? Estou perguntando mesmo, assim, É verdade. Como que a gente pode trazer, às vezes levava tempo de fazer pesquisa, hoje eu posso instalar alguns sensores que podem ver onde que para mais, Mas isso já existe há um bom tempo. Isso já existe há um bom tempo, né? A própria Amazon lançou há um tempão, há 7, 8 anos, uma primeira ideia de um supermercado autônomo, né, onde a identificação era justamente por uma série de sensores que estavam observando todos os gestos, inclusive movimento da íris, né, do olho do consumidor. E os movimentos, simplesmente o consumidor fazia a leitura, né, do seu cadastro ali pelo celular numa catraca, e ali dentro ele poderia fazer o movimento que ele quisesse. Assim, não, né? vocês já estão fazendo, já tem experimentos nisso? A gente tem muitas questões de pesquisa, né? A gente usa muitas ferramentas de pesquisa, mas nas nossas lojas a gente não tem esse sistema para monitorar. Tá. Né? Porque até mesmo são muitas lojas, né? Então acho que a gente tem uma certa acho que preservamos um pouco da essência de Grupo Boticário também, né, do consumidor. Não está sendo vigiado o tempo todo em lojas, né? Mas a gente tem sim, e a gente precisa ter muitos artifícios de pesquisa, né, de instituições que nos ajudam, consultorias que nos ajudam, que em momentos específicos e projetos específicos a gente vai usar. Né, artifícios como inteligência artificial, sensores e tudo mais, mas são em momentos específicos. Isso não faz parte de um dia a dia de loja, por exemplo, ali para a gente ficar observando o tempo todo. E Gabs, a tua experiência aí com toda essa visão da Ana, da Luna, de ter esse contato de um elemento externo, intencional, junto com um grupo de pessoas, nas experiências que a Empathy vem fazendo. Como que vocês têm trazido isso para quem está aqui nos ouvindo, assim, de como que a gente pode hoje captar de uma forma empática essas informações sem ser invasivo? Assim, quais são as experiências? Tem muita experiência bacana aqui dentro. Compartilha aqui com a gente, Gabs. Então, usando essa base, e foi antes do boom das LLMs, né, ChatGPT, Copilot, Gemini e tal, nós começamos e de novo, né, para ser mais humano, para compreender mais pessoas. Esse foi o trabalho lá da Clabin com a Luna. Então, naquela época tinha 17 mil colaboradores, foi para 21, agora está em 18 mil. Então, como você ouvir 17 mil colaboradores, ideias de 17 mil colaboradores, então, como que você poderia fazer isso? Com o uso de tecnologia, inteligência artificial, que aí você consegue escutar todo mundo,
né? Então, a inteligência artificial consegue escutar todo mundo, categorizar ideias, criar comitês de inovação. Então, eu compartilhando o protagonismo, eu consigo criar uma escala de compreensão muito maior do que o formato normal, uma reunião sem pauta. Né, que teve uma pesquisa de um cliente, como que eu posso aumentar a eficiência das reuniões? É importantíssimo. É assim, é ruim, está controlando horas. Não, é assim, quantas reuniões você entrou que você fala, putz, podia ter sido um WhatsApp isso aí, né? Me manda um WhatsApp, pergunta assim por áudio. Assim, podia ser o título de uma camiseta. Então, usar tecnologia para a gente ter mais tempo fazendo coisas que a gente gosta, eu com Tom, sabe? Coisas que a gente gosta é muito mais importante do que a gente perder o tempo sem objetividade. E a tecnologia ajuda a pautar essa objetividade. Exatamente. Não quer dizer que você não queira vir, falar com as pessoas, ouvir, não. É só... E aí é a mesma dinâmica minha, do Bruno. Pô, o WhatsApp às vezes morre ali, ó. Porque entra um monte de mensagem, aí vai lá para baixo, você nunca mais vê. E aí, às vezes, se você quis ler e leu e não respondeu, você inconscientemente mas... você respondeu. E pô, a pessoa fica magoada contigo. Aí eu falo, não foi isso, só que eu li, não respondi na hora, alguém me chamou, aquilo ali sumiu, desapareceu. Mas aí, então... Bruno, eu vou te dar umas dicas de como que a gente consegue conversar com o Gabriel, tá? A gente manda e ele esquece mesmo, não tem problema. Mas depois de um tempo tu diz assim, oi, sabe? Não, mas eu tô me sentindo muito amado pelo Gabs, ele me responde rápido. Ah, que ótimo, então. Só para a gente trazer aqui, para quem está ouvindo aqui falar da Luna, que foi essa experiência com a Klabin, nós temos o nosso primeiro episódio, que foi com a Renata, e que a gente fala dessa experiência, né, realizada aqui pela Empathy, que é exatamente trazer a partir dessa tecnologia conexões rápidas e reais, onde as pessoas possam também se sentir ouvidas, porque na medida que essa informação chega no repositório único e eu tenho um humano ali para poder tratá-las, eu vou poder também dar um retorno e ele vai poder, ele sabe que tem, né? Porque não tem coisa pior do que a gente falar e não ter um retorno, né? Eu acho que essa experiência é muito bacana e a gente sempre traz aqui, depois tem uma outra experiência da Empathy também que eu recomendo aqui, quem está nos vendo, a gente vai deixar o link aqui, que é da Ana, que também é uma outra experiência de poder conectar a saúde, né, da pessoa com o seu médico e seus contatos. Então, eu gosto de trazer essa visão da IA enquanto possibilidades de ampliar a conexão humana. Isso. Eu acho isso muito bacana, porque a gente às vezes vê, eu conheci já, né, fazendo os meus workshops para liderança, e a pessoa diz assim, eu tenho 2.000 colaboradores, só ele tem, outro tem 600, equipes de vendedores, então eu fico, como é que vai falar? Não tem como, não tem tempo, não dá um a um ali, vai levar 3 anos, né? A pessoa vai envelhecer 3 anos. Exatamente, então eu acho que esse suporte traz, eu acho, foi um dos assuntos que mais nos conectou, né, Gabs, ultimamente, a gente tem conversado muito, porque nós somos lá daquela geração do design thinking, né, Bruno, onde a gente gastava um monte de post-it, tinha uma conta corrente na Calunga, e aí ficava usando. Então, como eu crio agentes hoje, né, para poder tirar o viés que tem nas avaliações. Eu mesmo já peguei post-it na mão e disse, mas que raios é isso aqui, né? Vou botar isso aqui fora, ninguém está vendo, né? Porque é meu viés, né? Então, são pontos que eu acho que é super interessante. Assim, não sei se queres complementar alguma coisa, Gabs, assim, sobre essa experiência, né? Da gente sair do post-it e criar agentes que podem nos tirar esse viés e trazer soluções mais assertivas. Assim. Não, post-it Lego tem que declarar no imposto de renda, né? É muito caro. Eu adoro Lego e post-it também é caro. Às vezes você ia fazer um workshop, você ia com a continha ali de R$800, R$1.000, só de post-it, porque as canetas você usava as que você tinha. Então, a história assim, a história mais sensível, qual é? Dessa construção com ferramental, com tecnologia, é que ela fatalmente tem que transbordar em ser humano. Sim. Porque senão
todo mundo vai cair numa jornada que o robô responde, ninguém avalia e não cai no ser humano. Então, nessa história ali com a Clabinha ou da Ana, ela é sempre direcionada ao ser humano, mas trazendo mais eficiência nessa... Então, perguntas frequentes, responde. Perguntas que não são frequentes, transbordo. Uhum. Então, sempre, e quando é uma ideia, não é pergunta, toda ideia tem valor e ela é direcionada para quem é o responsável de cada um. Então, é o uso da tecnologia do ferramental, e aí, se quiser chamar de morango ou qualquer coisa, não quiser chamar de inteligência, tá tudo certo. Mas é o uso da tecnologia para nos tornar mais humano, mais próximo e conectado, porque, vamos supor, eu gosto de vinil, você só ouve Spotify, eu vou ficar falando vinil, você não tem interesse. Sabe? É um assunto que não me conecta. Mas, pô, o Bruno tem interesse em vinil. Então nós vamos conversar sobre vinil porque nós temos interesse. É isso que ali a Luna, a Ana, esse tipo de tecnologia faz. Conectar as pessoas que têm experiência específica. Então, se você quer só saber sobre suas férias ou lerite, vai por um caminho. Agora, se você quer falar sobre segurança do trabalho e eu quero falar sobre segurança do trabalho, aí nós vamos conversar sobre isso e potencializar essa história, né? É poder fazer aquilo que a gente chama mesmo dessas conexões vivas e significativas dentro da organização. Quantas vezes a gente ficou horas fazendo Affinity, ouvindo entrevista para conseguir fazer isso? Exatamente. Fazer dentro do Design Thinking o Affinity para poder trazer a clusterização. Clusteriza e esse grupo vai falar com esse, para poder... Horas e horas. Horas e horas. Às vezes, bom, se pegar alguns tipos de sprint, levava uma semana para a gente chegar, né? Para poder trazer isso, né? Eu acho bem interessante, né? Como que a gente mantém essa conexão viva dentro das organizações, Bruno? Quais são as experiências que vocês têm tido para poder trazer grupos de afinidades em conversas? Isso já existe? Já tem? Acho que esse é um dos grandes sucessos internos do grupo. Existem grupos de afinidade mesmo, né, onde existem líderes de grupos e squads dos grupos de afinidade, justamente com ações pontuais, palestras, discussões, fomentam muito, né, desde grupos falando especificamente o tempo todo de etarismo, né, ou outros grupos falando de etnias. Então, porque o mundo é diverso, né? Então aqui eu estou falando de pessoas principalmente, mas o mundo é diverso e dentro do Grupo Boticário, que é uma empresa de praticamente 50 mil colaboradores, fantástico, né, a gente tem que ter... Tem que criar uma aluna para eles lá. Exato, então a gente tem que ter, né, grupos de afinidade justamente para poder discutir abertamente e que esses grupos também são extremamente importantes ou até imprescindíveis para que a própria companhia possa beber de informações, promover mudanças, entendeu? Que de fato é importante, prioritário. E que vem acontecendo, né? Exato, e ter sua ação muito bom em relação a isso. Né? Eu acho isso um processo muito, muito digno de dar voz às pessoas naquilo que elas gostam de falar, né? É o que o Gabs falava, né? Se eu quero falar de vinil, vou juntar a turma do vinil, a turma do Spotify, a turma que cria playlist e compartilha, porque também tem grupos isso, né? Estou compartilhando a minha playlist, quem quer saber da tua playlist? Não, mas se tiver afinidade, baixa aí, né? Como que tu vê isso daí, Bruno, ou Gabs, assim, que a gente tem trazido essa questão da conexão viva ao longo do tempo dentro das organizações, com todo esse suporte da tecnologia que a gente tem tido, assim, como que a gente pode estimular isso? Toda vez quando você fala organizações, na minha cabeça vai uma tradução automática, pessoas, sim. Pessoas. É só um agrupamento, digamos que seria o coletivo de pessoas. Né? Com certeza. É isso daí, para quem está nos ouvindo, organização é o coletivo de pessoas. Sensacional. Que a gente fica aprendendo coletivos, então a gente vai trazer, porque sempre é pessoas que a gente está falando aqui, porque somos nós antes de tudo, né? Então, se nós estamos falando de organismos vivos, se nós estamos falando que são pessoas, então uma organização é um coletivo de pessoas, então é um coletivo de organismos vivos, com diferentes expectativas, experiências, composições. Então, sabe, esse tipo de troca potencializa e fica muito rico quando nós conseguimos aproximar esse tipo de
afinidade. Porque imagina, é a inteligência social coletiva Que vai... no modo turbo, né? É, Porque aí, imagina, você tem um grupo de afinidade e interesses e aí eu começo a trocar. Dentro desse grupo, eu estou potencializando ali a inteligência individual, vezes 5, vezes 10, né? Aí depois é só ter um processo para, de fato, além da conversa, fazer o que estou fazendo contigo, com o Bruno, conseguir ser produtivo, colocar na rua e tocar, e né? tocar, né? Então, isso é poderosíssimo, né? E ter assim também que eu vejo assim a oportunidade que a gente pode dar para as pessoas de ter um local de fala, né? De ter espaço, porque quando eu estou em grupos menores eu consigo conversar, eu consigo trocar ideias, né? Eu consigo me manifestar, dar minha sugestão. Então isso é muito rico, né? Quando a gente, se eu estou só num grande show e não tem uma pessoa do lado para dizer que coisa, o que é aquele LED, olha aquele palco, não fica triste, né? Então eu tenho que ter alguém do lado para cutucar, né? Com toda certeza. Então a coisa fica mais interessante quando a gente tem alguém do lado para poder chamar, né? Isso é muito bom. A gente está chegando aqui ao final do nosso tempo e queria ver como que a gente pode criar estruturas hoje, Bruno, para ampliar essa adaptabilidade, já que o futuro ele não existe, essa questão de cenários prospectivos é uma ficção, né? Uma ilusão da nossa parte, como a gente está falando, enfim, mas eu preciso manter essa adaptabilidade, porque as situações mudam, tem variações e a gente tem surpresas, né? E hoje, de todos os aspectos, a gente está sendo bombardeado por fatos novos, inéditos, que a gente não podia imaginar em relações comerciais de 200 anos, que não vamos citar aqui, mas são situações que a gente leva sustos, assim, e como que a gente se adapta a esses novos cenários, assim, essa condição que a vida mesmo nos coloca, né? Acho que tem condições que a gente está vivendo agora que não estavam previstas nem há 3 meses. Com certeza. Então, né, não adianta. Imagina, em janeiro a gente passou o Réveillon, fez aquela comemoração, não sabia o que viria, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, essa questão que a gente falou no começo, né, de previsibilidade. Não existe previsibilidade. A gente tá falando, não tinha janeiro, passamos o Réveillon, o Guto falou agora, né? E tudo feliz, nossa, metas, tava lindo, OKRs, metas, nova, tudo feito, né? tudo planejado, né? E a gente vem aí com notícias bem bombásticas aí nessa metade de ano. Mas eu acho que assim, a questão não é tentar prever um futuro. Não tem que ser fixo numa ideia só. Eu acho que as organizações têm que se planejar hoje para movimentos rápidos. Existem organizações, né, como a nossa, como o Grupo Boticário, é uma grande organização. Então, como que eu movimento uma organização desse tamanho, né, de uma forma ágil? Acho que não é nem o rápido, mas o ágil, né, no tempo correto. Eu preciso, dentro de uma grande organização, talvez ter pequenas organizações. E essas pequenas organizações conseguem se reinventar de uma maneira muito ágil, que fazem com que a grande organização mude sua rota da forma que precisa. Então, um radar, acho que além disso, um radar tem que estar ligado o tempo inteiro. Tempo inteiro. Hoje, uma notícia que sai agora pode ser velha até de noite. E a gente tava falando do famoso morango do amor aqui, né? Que foi tão rápido que chegou, mas da mesma forma tão rápido que foi embora. E como surfar essa onda e como poder trabalhar em cima disso. Então, o que eu vejo mesmo de adaptabilidade, né? Se fala muito ainda de inovação, de fato. Mas a inovação, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ela é uma adaptabilidade através de algo novo que eu estou oferecendo para o mercado. Então, que entra numa inovação incremental que a gente chamava ou chama ainda muito no mercado, né? Que é uma linguagem um pouco mais padrão. Mas eu acho que é isso, está pronto, com o radar totalmente ligado, talvez criar artifícios para que a adaptabilidade seja ágil e que num segundo momento mude ou dirija essa organização como um todo. Como um todo, né? Exato.
E tu, Gabs, como que a gente termina essa nossa conversa aí falando de como que a gente faz tudo isso sem perder a essência? Se o futuro não existe, como que eu trago adaptabilidade mantendo essa nossa essência? Então, aí nós vamos falar de consistência, né? Exato. Então, dentro ali das nosso conversas, framework. do nosso framework ali, quando nós falamos de consistência, nós estamos falando de não fazer o que nós já fazíamos. Né? Então, assim, a narrativa qual que é? No mundo mais antigo previsível, a consistência significava repetir igual. No mundo atual, complexo e volátil, a consistência significa fazer sentido ao longo do tempo, mesmo quando se adapta. Então, falando sobre o que você falou, sim, não é previsível, mas é consistente, faz sentido. Por mais que você se adapte, continue dentro daqueles, manter seus princípios. Então, isso eu acredito que é o caminho. E aí eu respeito todo mundo que trabalha com futurologia, futurólogo, futuro alguma coisa. Todo mundo de nosso respeito, tem um trabalho ali muito bem estruturado, certificações, tá tudo certo. Só não é a lente que aqui nós estamos olhando. Nós estamos olhando para o presente, para agora, e o exercício de futuro prospectivo ali, ele é legítimo. Só que cada vez mais nós temos que entender o momento, a narrativa, o contexto atual e rapidamente agir sobre. Então, em nenhum momento eu contraponho ali o futuro desejável, né? Esses termos todos. Todos esses termos que a gente já conhece e respeita, e tem diversos amigos e profissionais que trabalham com isso. Tá tudo certo. É só, se você fazer essa pesquisa com um taxista, ele não ia inventar o Uber. Mas tudo bem, é a minha provocação para eles. Aí a questão do futuro desejável, essa é a minha provocação. Mas nós temos uma necessidade de adaptabilidade constante que hoje fundamental, que não vai existir H2 e H3 se você não cuidar do presente, né? Então, profundo respeito e admiração a todos. Só estamos trazendo uma dimensão importante para a nossa sobrevivência. Eu gosto sempre de dizer que a vida é beta, né? E eu tenho uma frase que é fato, né? Tem até foto disso daí, que uma vez eu estava com tanta coisa acontecendo na minha vida, que eu peguei uma folha de papel A4, tamanho A4, escrevi assim: bem-vinda incerteza, parte inerente da minha vida. Porque tudo aquilo que eu planejava, que eu pensava, que eu dizia, via lá e acabava. Bem-vinda incerteza. Então, isso eu acredito que é adaptabilidade. Quando eu consigo entender que tem uma incerteza, mas que eu tenho que ter robustez e maturidade para enfrentar o desafio que virá. Então, por que a gente tem que ter tanto estudo, tanto preparo, tanta maturidade? Porque eu não sei qual é o rojão que chegará amanhã, né? Então, são pontos que a gente tem que estar sempre atento e permanentemente recalculando a rota, né? Como que a gente pode ver. Posso me meter? Não, eu quero que tu termine agora. Dê a tua palavra final aí, Bruno, por favor, sobre isso. A tua pergunta inicial foi, né, como que a gente pode fazer tudo isso, né, acontecer e como que a gente se prepara, mas sem perder a essência. Né? E me chama bastante atenção, porque essência é algo que a gente fala muito dentro do Grupo Boticário. Imagina. Né? Que a essência, eu acho que assim, tudo que o Gabi trouxe, perfeito, concordo extremamente. Mas aqui acho que tem muito do que se fazer. E a essência, para mim, como pessoa, e acho que para o Grupo Boticário também, é como a gente faz. Então, a incerteza, que é uma parte inerente da tua vida, é uma incerteza, porque você vai mudar constantemente dentro das tuas escolhas, mas a tua essência de pessoa, ela não muda. Então, a forma com que você vai analisar, desde uma análise de algo novo, oportunidade que chegou para você, até executar algo e se tornar uma pessoa bem-sucedida, né? É dentro da sua essência, dentro daquilo que você acredita e como você faz. Então, acho que esse é o ponto. Uma inteligência artificial, como a gente falou de ferramenta, ela não pode mudar a essência de uma pessoa. Ela não deve, não faz parte disso. Né? Porque por trás tem esse ser humano que vai usar essa ferramenta para entregar algo.
Então esse algo é o quê? Mas a essência faz parte da base de tudo. Quem não tem uma essência muito boa não vai entregar Não vai coisa pra muito frente, boa. Acho que esse é o ponto, né? Muito Então, bom. mas eu acho que é um pouco disso que eu acredito muito, assim. Muito lindo. Muito lindo, Bruno. Com Não, mensagem imagina. final, muito bonito. E Gabs, qual é a tua mensagem final aqui para a gente terminar essa nossa conversa hoje? Jura? Eu só É, agradecer acabou. vocês dois, maravilhosos. É isso aí, final, agradecimento a vocês aqui, porque vocês dois foi provocando os dois e contextos, né? Assim, Sim. pô, vamos lá produzindo e aí os dois, cada um de um formato, e hoje nós estamos aqui. A Guta, a gente desenvolvendo diversos trabalhos e iniciativas que ela relacionada à adaptabilidade e design emergente. E o Bruno, quando trouxe a história da embalagem como avatar de serviço também. Aí, mas foi assim, eu falei para o Bruno, uma conversa passando aqui no corredor. Aí o Bruno voltou, eu fiz isso daqui, ó. Putz, que legal. Aí eu demorei também, falei, Aí fui complementando com todos sobre a adaptabilidade e tal. Aí eu mandei uma Bíblia. Aí agora a bola tá com o Bruno e a gente Vai alinhando. vai construindo junto. Sabe aquela coisa? Aí se a gente fizesse, né? É, E Vamos aí as conversar, coisas né? vão acontecendo, né? é. Mas é muito legal tudo isso. Eu queria agradecer muito também, Gabi. Ah, É uma honra estar com você, cara. Um cara que eu admiro demais, de verdade. Publicamente tô falando aqui, gente. É um cara que eu admiro demais, assim, que me abre a mente cada conversa que a gente tem. Então, uma honra demais estar aqui contigo, gravando esse podcast, esse material todo. Guto, um prazer te Prazer conhecer. Uma também, delícia de Bruno. conversa. Nossa, muito bom. É aquela história da afinidade, sabe? É, Então total. acho que rola entre Empatia, nós, né? Empatia total, né? Empatia total, né? Então eu agradeço aqui a quem nos acompanhou, quem está nos vendo. Compartilhe esse assunto que é tão premente e tão necessário hoje nos dias atuais. E nos vemos no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Ah